Depois da venda de Gabriel Carvalho, o Internacional tem uma cara nova no seu elenco para a temporada 2025. A gente vai falar sobre esse jogador e a informação que ele já recebeu por parte da direção colorada. Afinal, quem é ele e por quê? Para muitos, ele tem mais bola que Gabriel Carvalho e pode ser uma venda, quem sabe, até maior do que a joia colorada que foi para o futebol saudita. Nesse vídeo, a gente fala sobre Iago Noal, a sua origem, a recuperação da sua lesão e também detalhes importantes sobre a sua ascensão que vai acontecer em janeiro no elenco profissional do Inter. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente vai trazer informações importantes da outra joia do Internacional que gera uma grande expectativa nos bastidores do Colorado e tem informações importantes sobre ele pra gente trazer nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada de conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO. KTO.com, onde a diversão acontece, vai lá, pra brincar é pra se divertir, o site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Gente, vamos lá, o Internacional, já trouxe aqui nos últimos conteúdos do canal, acertou a venda do Gabriel Carvalho para o Al-Qadisiya, clube da Arábia Saudita, que está aí entre os 4 primeiros da Liga Saudita nessa temporada. A gente sabe a força que a Liga Saudita ganhou, tem Cristiano Ronaldo, Mané, Fabinho, o Talisca, Otavinho, que surgiu na base do Inter, diversos jogadores aí que estão num contexto também de ascensão, o Ângelo, que surgiu muito bem na base do Santos, foi para lá, e no fim das contas o Inter acabou acertando a venda do Gabriel Carvalho pro Al-Qadisiya. Ele não vai se transferir agora, ele tem que completar 18 anos, então ele vai só em agosto do ano que vem, quando fizer os seus 18 anos, mas o Inter já tá podando, lapidando uma nova joia, e é um jogador que eu já comentei também aqui no canal, já foi relacionado pro elenco profissional em algumas oportunidades, e ele recebeu uma grande notícia nas últimas horas, e a gente tá falando do garoto de também 17 anos, assim como o Gabriel Carvalho, o Iago Noal, tá? O Iago Noal é um meia com características diferentes, é importante colocar aqui, do Gabriel Carvalho, porque ele tem características de volante também, já jogou como segundo homem de contenção na base do Internacional, mas joga também como um meia, é camisa 10 hoje da base do Sub-20 do Inter, e aí é importante a gente colocar, quando o jogador tá com 17 anos e já tá no Sub-20, a gente vê que ele tem um avanço muito interessante, era isso que acontecia com o Gabriel Carvalho. Com 16 anos ele já estava no elenco Sub-20 do Internacional, o Iago Noal não é diferente, tá? Para quem não lembra, o Iago Noal, como vocês já viram aqui na imagem desse vídeo, tem ali aquele rabinho de cavalo, enfim, é um cara franzino, mais baixo ali, até em relação ao próprio Gabriel Carvalho, nascido em 2007, e ele foi informado já pela direção e seus empresários que ele não vai viajar para o interior de São Paulo para a disputa da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é o principal campeonato de base, olha, não sei nem se só do Brasil, talvez do mundo. A gente viu o Neymar surgir, por exemplo, numa Copa São Paulo de Futebol Júnior jogando pelo Santos, tá? Outros jogadores do próprio Inter surgiram em Copa São Paulo. Ele já jogou Copinha no ano passado, por exemplo, mas esse ano ele não vai jogar, porque ele foi informado que ele está integrado ao elenco profissional do Inter, vai servir ao técnico Roger Machado a partir do dia 6 de janeiro, a primeira segunda-feira do ano de 2025. Ele já havia treinado com os profissionais em 2023, também ano passado, aliás, ainda esse ano, né, 2024, e inclusive no segundo semestre ele participou bastante, desde a chegada do Roger Machado, das atividades lá ainda em Alvorada e depois no retorno ao CT Parque Gigante, tá? Esse movimento do Inter é importante por alguns motivos. Primeiro, a venda do Gabriel Carvalho, que vai ficar, como eu disse, até agosto, quando completa 18 anos no Inter. O fato de o Inter ter 3 jogadores convocados para o Sul-Americano Sub-20 no mês de janeiro na Venezuela. O próprio Gabriel Carvalho é um desses, tem também o garoto de lado de campo, o atacante Gustavo Prado, e o centroavante Ricardo Matias, todos esses com uma regularidade de idade. O Ricardo Matias é o mais velho, né, dos 3. Então, 3 garotos que não vão estar aqui nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, e conforme a seleção brasileira vai avançando, que é uma tendência, né, favorita no Sul-Americano Sub-20, eles vão perdendo mais rodadas do Campeonato Gaúcho.
Por conta disso, o Iago Noal também está agora subindo. Provavelmente o Inter vai anunciar isso na reapresentação dia 6 de janeiro, tá? Subindo oficialmente para o elenco profissional, parando de descer para a base, e foi o mesmo processo que viveu o Gabriel Carvalho, tá? Para quem não lembra, em julho desse ano, o Iago Noal ele foi relacionado para o jogo contra o Juventude da Copa do Brasil, que o Inter tinha perdido a ida no Beira-Rio para o Juventude por 2-1, o Kudê pediu a demissão, e aí no final de semana teve o jogo de volta, neblina lá no Alfredo Jaconi, o Pablo Fernandes, que foi técnico do Sub-20, auxiliar inclusive hoje da comissão permanente do Roger Machado, conhecia, né, o Iago Noal, levou ele não entrou, o Gabriel Carvalho inclusive entrou e entrou muito bem naquele jogo, e depois ele foi relacionado contra o Bahia no outro final de semana, na estreia, aliás, no segundo jogo do Roger, perdão, no comando do Inter, terceiro. Foi o primeiro contra o Botafogo, derrota por 1-0, depois contra o Rosário Central, eliminação dos playoffs da Sul-Americana no Beira-Rio, e o terceiro jogo, empate 1-1 contra o Bahia lá em Salvador, teve o Iago Noal no banco. E depois ele integrou a delegação do Inter lá em Fortaleza. A gente estava lá nesse jogo na derrota por 3-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Iago Noal estava no banco, o Roger até disse que queria ter colocado ele em campo, mas o Inter já estava perdendo de 3-0 e não seria bom colocar o menino na fogueira numa derrota daquele tamanho que estava acontecendo lá no Castelão. Mas agora sim, ele vai passar a ser jogador do profissional e é a próxima grande promessa da base. Aliás, ele já é uma grande promessa. Eu já comentei aqui no canal que eu conversei com pessoas do Inter que me relataram que o Iago Noal é um jogador, se não tal qual o Gabriel Carvalho, com chance de ser maior. Muitas pessoas e aí, vou pegar um exemplo aqui, tá? Quando surge Neymar e Ganso, todo mundo falava, pô, olho no Ganso, não se falava tanto do Neymar. E é uma situação, eu não vou dizer que é igual, mas na base do Inter, muitas pessoas falam, pô, olha, acho que o Iago Noal pode ser até melhor do que o Gabriel Carvalho ali na frente. Tá todo mundo olhando pro Gabriel Carvalho, quem sabe o Iago Noal pode ser melhor do que ele. Muita gente fala isso em relação a esse jogador, tá? Então, como eu disse, é um meia que joga como segundo homem, pode jogar também, quem sabe, pela beirada direita, não como um ponta, mas consegue fazer esse corredor direito. Baixinho, franzino ainda, camisa 10, com características um pouco diferentes do Gabriel Carvalho, apesar de ocuparem o mesmo espaço do campo. É um garoto gaúcho, tá? Ele é da Zona Sul de Porto Alegre, criado no bairro Teresópolis. Inclusive, em 2016, ele foi basicamente visto pelo seu pai e pelo seu tio jogando na pracinha do Terê, ali no Teresópolis, para quem conhece, na Zona Sul de Porto Alegre. Ele começa sua trajetória como lateral direito na base do Inter. No Sub-10 do Inter, ele muda de posição, passa a ser ponta, depois vai para o Sub-12, foi recuado e começa a jogar como meia, e desde então não saiu mais. Ele até estava se recuperando ainda em 2022 para 2023 de uma lesão. Ele teve uma lesão em 2021, uma lesão na coluna cervical num jogo contra a Chapecoense pela Copa BG Prime, que é uma Copa muito famosa de categorias de base. Ele foi fazer a cirurgia só em maio de 22, o Inter tentou um tratamento mais conservador, e aí ele ficou 330 dias, quase um ano se recuperando, e voltou a jogar depois ali em 2023, e é um jogador hoje que é destaque na base, tá subindo pro profissional, e se tem uma expectativa muito grande, vai estar dia 6 de janeiro na representação com o time profissional no CT Parque Gigante, tá certo? Tu tem expectativa com o Iago Noal, como tu teve com o Gabriel Carvalho? Tem mais com um, tem mais com outro? Deixa tua opinião aqui nos comentários, tá certo? E deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto pra falar mais do Colorado, tá? Beijo, um abraço e até a próxima!